Esta semana, o Saber Direito traz um curso sobre direito à saúde. Os temas são as violências obstétrica e neonatal, agente omisso, plano de parto e luto gestacional. As aulas são com a professora Valéria Eunice Machado. Olá a todos, sejam bem-vindos à aula sobre o que é violência neonatal. Afinal de contas, o que é violência neonatal? Teremos grandes oportunidades de aprofundar nesse tema. Fica comigo. Meu nome é Valéria Eunice, moro em Machado, sou advogada dos direitos do ciclo gravídico, puerperal e neonatal e eu estarei aqui compartilhando com vocês sobre os direitos do bebê e sobre as violações e ilicitudes que podem ocorrer no momento do parto, durante a assistência a essa criança. O bebê, ele é um ser de direito e muitas das vezes ele tem alguns direitos que eles são violados e até os pais não sabem que esse bebê tem algumas assistências preconizadas, algumas recomendações do Ministério da Saúde, da própria Organização Mundial de Saúde, que devem ser respeitadas. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Nós falamos muito sobre violência obstétrica. Hoje nós iremos falar sobre violência neonatal. Geralmente, quando acontece uma violência obstétrica, em conjunto ocorre também uma violência neonatal. Eu fui vítima de violência neonatal ao meu nascimento, fui vítima por ter tido uma cesárea agendada, fui tirada de forma precoce e de forma abrupta do útero da minha mãe. E além disso, foi feito vários procedimentos de rotina, ou seja, violações aos meus direitos como ser humano. E naquela época, não sabia, eu era um bebê, né, não sabia exatamente o que estava acontecendo. E eu nasci com muita violência. E eu acredito que muitos de vocês aconteceram a mesma coisa também. Então eu peço licença para cada um de vocês que caso sinta essa memória no seu corpo, já tenha feito alguma terapia de forma de renascimento, que tenha acesso a essas memórias, né, de forma psíquica, sobre essas violências que podem ter ocorrido durante o seu nascimento. Imagina só, o bebê está ali no útero da mãe, confortável, quentinho, acolhido. Ele é concebido, começa a desenvolver e ele fica ali recebendo os nutrientes, desenvolvendo naquele ambiente, no forninho que a gente fala, né? Ele fica ali no forninho, no útero da mãe. De repente, vamos supor, esse bebê é retirado de forma abrupta, por exemplo, por uma cesariana eletiva previamente agendada. Ele é retirado como se frango fosse do útero da sua mãe, pegado pelo pé, e ele é recepcionado nesse mundo com um tapa na bunda. Chorou, ai que bom, nasceu bem com vida, que bom que chorou, aplausos. Será que de fato é essa recepção que esse bebê merece? É essa primeira percepção de mundo que ele merece? Será que não existe uma outra forma de nascer? Nós temos um antropólogo que chama Michael Dent. Ele fala que primeiramente para mudar o mundo precisamos mudar a forma de nascer. Nós temos vários pesquisadores que falam sobre o impacto de um nascimento de forma violenta. Para entrar nesses direitos do bebê, eu chamo vocês para fazerem comigo uma viagem, para a gente ter empatia e sensibilidade para esse momento do nascimento. Imagine só, um bebê nunca utilizou o órgão do olho, nunca utilizou seu olho. Ele estava lá, dentro do útero da mãe, nunca teve acesso à luminosidade. O bebê sempre teve foi mantido aquecido durante todas as semanas de gestação no útero da sua mãe. Ele nunca teve contraste de temperatura com o do seu corpo. Ele não sabe o que é isso. Ele nunca respirou esse ar. Ele nunca teve acesso aos micróbios, micro-organismos. Ele sempre estava ali dentro desses micro-organismos, dentro do útero da mãe, não os externos, ok? E será mesmo que esse bebê, ao nascer, ele tem que ser recepcionado como um frango, batendo na bunda dele, de forma violenta, exposto à luminosidade excessiva, em um ambiente totalmente luminoso, com temperatura baixa, possivelmente por um centro cirúrgico, com ar-condicionado altamente elevado, altamente frio, né? Então, será que de fato isso é uma forma de recepcionar uma criança? Você, pai, você, mãe, como que você quer que seu filho nasça? Num mundo ideal,
qual que seria a percepção de uma criança que nasce recebendo tapas, pegos? Ele nunca havia mexido os músculos, ele estava quietinho, acolhido, quietinho, ele nunca fez essa movimentação com os braços, nunca teve mobilização dos seus membros superiores e inferiores, a não ser naquele espaço uterino. Será que, de fato, não é uma violência retirar esse bebê sem nenhum cuidado? Como e qual é a primeira percepção que nós, seres humanos, estamos tendo ao nascer? Qual que é a nossa primeira percepção de mundo? Será que essa violência não causa impacto psicológico durante o desenvolvimento desse bebê até a sua vida adulta? Muitos psicólogos desenvolvem teorias falando que sim, que de fato essas violências ocorridas durante o nascimento têm impactos na personalidade e no desenvolvimento desse ser humano. Não só esses psicólogos, mas também é muito preconizado pelo nosso Ministério da Saúde todos esses cuidados de ambiência, de acolhimento, esse respeito, inclusive pelos próprios pediatras neonatais. Nós temos as diretrizes de parto vaginal, expedida pelo nosso Ministério da Saúde, em que traz todo um acolhimento, cuidado pele a pele, toda uma ambiência acolhedora para que esse bebê seja recebido e o seu primeiro contato do mundo seja um ambiente de amor, seja um ambiente de acolhimento. Nós temos na literatura um livro que se chama Nascer Sorrindo, um livro de alto impacto, redigido por um obstetra francês, Frédéric Leboyer. Ele fala sobre o acolhimento e uma forma desse bebê nascer num ambiente de amor. Ou seja, esse bebê ele pode ser recepcionado, colocado de forma amorosa, se não houver intercorrência, é claro, se não houver necessidade de haver uma aspiração, uma sucção, uma oxigenação ali naquele bebê, não é necessário que se faça esses procedimentos. Ele pode, se nasceu sem intercorrência, vir para o seio da mãe, ter contato pele a pele, ou seja, não é contato pele-pano, é contato pele a pele. Vir para o seio de sua mãe e fazer a primeira mamada, ser respeitado naquele momento, aquele grande encontro daqueles pais, da mãe, do pai, dos familiares ali, que tanto esperou o nascimento dessa criança. Nós temos muito desrespeito desses direitos, porque o parto, quando ele passou pelo processo de hospitalização, porque os partos, como foi falado na primeira aula e refalado na segunda aula, os partos eram eventos familiares, domiciliares, aconteciam nas residências, nas fazendas. Para o hospital só ia quem estava para morrer. Então, essa transformação desse ambiente do cenário de parto aconteceu recentemente. Veja, há milhares de anos existe a humanidade. Recentemente, nas últimas décadas que houve essa migração do cenário de parto, do ambiente familiar, domiciliar, para o hospital. Com esse processo, com essa transformação do cenário de parto, vieram com essa transformação, as violências neonatais em decorrência do excesso de medicalização, patologização de processos naturais, violações de direitos e outras violências que são contra esses bebês. Geralmente, quando se tem uma violência obstétrica, acompanhado dela, se tem uma violência neonatal. E por quê? A mulher, ela tem direito a uma assistência de alta qualidade, o bebê também. Isso é garantido pela nossa Constituição Federal, porque estamos amparados pela dignidade da pessoa humana. Lembra que eu falei na aula anterior sobre o nosso pilar, nosso coração do Estado Democrático de Direito? Está lá no nosso inciso 3º, artigo 1º da Constituição Federal. Ok? Então, a criança ela tem direito também à proteção integral. É um direito constitucional e ele deve ser resguardado. Como o SUS, ele preconiza e produz políticas públicas para promover a melhor o resguardo desses direitos, nós temos várias políticas públicas do SUS que preconiza essa assistência de alta qualidade. Então, por exemplo, num ambiente ideal de cenário de parto, essa mulher será respeitada, ok? Ela vai ter direito de deambulação, ela vai ter direito a acolhimento, a ambiência acolhedora, ao seu bem-estar, de tomar decisões em conjunto com a equipe de saúde, de ser respeitada a sua autonomia, ao consentimento. Logo, essa mulher que está sendo respeitada e não sofrerá uma violência obstétrica, ela vai ter um progresso natural de trabalho de parto, que é um evento fisiológico, biológico, ou seja, ela vai conseguir produzir aqueles hormônios que eu falei para vocês, hormônios de adrenalina, ocitocina e endorfina.
são os hormônios que nós denominamos de coquetel do amor. Eles são responsáveis pelo vínculo da mãe e do bebê ali naquele momento do trabalho de parto. Ou seja, a mãe está embriagada com aqueles hormônios, responsáveis pela ligação, pelo amor, pela formação de vínculo entre a mãe e o bebê. Quando essa mulher sofre violência obstétrica, a progressão desses hormônios, desse trabalho de parto, ele também sofre uma quebra. Em consequência disso, quem deixa de receber esses hormônios também é o bebê. Porque a correspondência desses hormônios também afeta na recepção deste bebê. Michael Dent, que é esse antropólogo, ele questiona como será uma geração que é nascida de ocitocina sintética. O que é isso? Com essas violações, excessos de intervenções, de rotina, a maioria dos partos, eles começam a ter intervenções, a introdução de ocitocina sintética, ou seja, que deveria ter sido produzida de forma natural, e ele questiona qual será o impacto no amor e no vínculo dessas crianças que estão nascendo sob base de ocitocina sintética. Ou seja, uma intervenção vai evoluindo e trazendo outras consequências, outras violações e outras violências, ok? Então, esse raciocínio, ele é trazido não só pelo Odent, ele é trazido também por outros profissionais, por outros pesquisadores, e isso deve ser, de fato, olhado com atenção, pois a nossa geração, ela está sendo afetada e muitas crianças nascem num cenário de violência por desrespeito de direitos e isso acaba ocasionando um impacto na saúde dessa criança. Como eu estava dizendo, num cenário de parto ideal, a mãe passa por um parto com um progresso respeitoso. Durante aquela saída do bebê, aquela mãe ela já está mais receptiva porque ela não sofreu violências obstétricas durante essa assistência. O bebê, nascendo sem intercorrência, não tem necessidade desse bebê passar por intervenções como sucção. Você sabe, quando o bebê nasce, muitas das vezes, a equipe de saúde faz uma sucção nas vias respiratórias desse neném. Se você, adulto, recebe um procedimento desse, hoje, eu te garanto, a dor vai ser muito alta. Possivelmente, os senhores vão vomitar. Ou seja, todos os bebês que passam por esse procedimento de forma desnecessária sofrem uma violência física. Porque não é sempre que um bebê que nasce, ele tem que passar por essa intervenção. Intervenções, como eu havia falado nas aulas anteriores, intervenções de atos de intervenções médicas, elas devem ser realizadas quando necessárias, não de formas de rotina. Não porque o bebê nasceu com a Apgar 10-10, ou seja, a primeira avaliação dele foi 10, a segunda foi 10, no 5º minuto. E aí depois, mesmo assim, sem nenhuma necessidade, sem nenhuma indício com amparo em evidência científica, ele é submetido a intervenções desnecessárias, isso também é uma violência. Mas por que isso não é comentado? Porque o bebê não reclama. O bebê não fala, olha, doeu muito, eu fui exposto a um sofrimento desnecessário. E a mãe, a família que está ali, vê aquilo acontecendo e acha que é necessário, foi para tirar o líquido, né? Vários pediatras que atuam com parto respeitoso, o que eles falam? Eles falam o seguinte: busquem na internet palestras educativas sobre o tema. Eles falam, muitos pediatras, inclusive, trabalham com um método que coloca o bebê na barriga da mãe e toda a equipe de saúde ampara para que esse bebê sozinho engatinhe e chegue no seio da mãe. É a primeira grande conquista desse neném. É lindo de ver quando acontece um parto de forma respeitosa, que tem toda uma possibilidade biológica, né? Desse bebê fazer isso, da mãe receber esse momento, ou se não, já coloca diretamente ali no seio da mãe. Nada de chuquinha, nada de confusão de bico, ou seja, muitas das vezes, o que acontece? A violência neonatal ocorre quando se tira o bebê para pesar, para fazer intervenções desnecessárias, pinga um colírio, faz a ambusa, né? Faz a oxigenação do bebê, tira ali aqueles líquidos, faz aquela tanto de procedimento, aí a mãe fica assim, cadê o meu bebê? Cadê o meu bebê? Aí todo mundo, calma, mãezinha. Calma, mãezinha. Daqui a pouco a gente entrega ele. E às vezes passa 1, passa 2, passa 3 horas, bebê vai para o berçário, o bebê vai tomar banho, vão furar a orelhinha do bebê. E aí começa um monte de intervenção. Enquanto esse neném tem direito de quê? Você acha que a prioridade desse bebê é colocar brinco?
Você acha que a prioridade desse bebê é tomar um banho? Ao invés de ir para o colo da mãe? Como que esse bebê, qual que é a necessidade emergencial desse neném? A necessidade emergencial desse bebê se chama mãe. Pele, contato. Quando ele é colocado no seio da mãe, o estresse diminui, o choro do bebê acalma, a respiração do bebê normaliza. E a mesma coisa acontece com a mãe. Ela começa ali, naquele momento, naquele grande encontro, naquele encontro de amor, o maior encontro de amor da vida dela está ali, naquele momento, e ela pode curtir o momento do nascimento de forma digna. Quando o bebê é separado da mãe, de forma abrupta, o que acontece em vários estabelecimentos de saúde, esse bebê começa a chorar. Aí, às vezes, a mãe passou por uma cesariana, ela está lá, finalizando o procedimento cirúrgico, e ela está lá na sala de cirurgia, ouvindo o neném chorar. Veja que violência, meu Deus. A mãe está incapacitada, com anestesia, ouvindo o neném chorar, não sabe o que aconteceu, vai bater naquela ansiedade, aquele desespero, aí tá os dois estressados, a mãe e o bebê, os dois sofrendo violência ao mesmo tempo. Ah, Valéria, mas cesariana, é possível fazer esse procedimento mesmo com cesariana? Sim, é possível. Muitos médicos já adaptaram as cesarianas para se ter um parto respeitoso. Então, o bebê nasce, não é mostrar o neném num tecido, olha aqui seu neném, não. Isso não é respeitoso. Esse bebê não é da equipe de saúde. Se não tem intercorrência, se a mãe está estável, se o bebê está estável, o lugar dele é com a mãe. Então, muitos obstetras já adequaram suas condutas para proporcionar esse ambiente de amor do nascimento, respeitando os direitos do bebê e da mãe. Todo neném, ele nasce com uma cobertura branquinha. Às vezes, nasce com muita cobertura branquinha, às vezes com menos. Mas todo bebê nasce com uma gordurinha, que se chama vernix caseoso. Essa gordurinha, a natureza é tão sábia, essa gordurinha, ela é essencial para a adaptação da pele desse bebê, do corpinho desse bebê, nos primeiros instantes da vida extrauterina. Lembra, no começo da nossa aula, que nós fizemos uma viagem para entender como funciona esse momento de gestação, de parto, e como funciona as necessidades desse neném? Pois então, o bebê nasce com essa substância, com essa gordurinha, com esse vernix. A natureza é muito sábia. Ela adaptou essa gordurinha para que o bebê pudesse recepcionar a vida extrauterina de forma mais protegida. Ou seja, essa gordurinha serve para a adaptação do bebê nos primeiros instantes da vida extrauterina. Ele passa por ele é responsável por uma estabilização do contraste de temperatura. O neném está quentinho, ele vai sair na temperatura ambiente. Isso, por si só, seria um choque muito grande. Então, essa gordurinha, ela serve para o bebê adaptar nos primeiros instantes de vida. E o que acontece nos primeiros instantes de vida, na maioria dos casos? Esse bebê é retirado, é levado para o berçário, é apartado da mãe e ele é levado para o banho. Quantas mulheres sabem qual que é a necessidade dessa gordurinha? Quantas mulheres são informadas sobre a essencialidade dessa gordurinha dos primeiros momentos ali de vida do bebê? Pouquíssimas. Ou seja, viola o direito à informação, retira da mulher o direito de tomada de decisão, dos pais de tomada de decisão sobre banho ou não. Parece um procedimento simples, mas aquilo para o primeiro instante de vida do bebê é altamente essencial. Então, se a mulher é informada, os pais são informados, eles falam, não, eu quero que dê banho e tal, mas houve a informação? Como é que essa escolha é consciente se a informação não alcançou a sua efetividade? Então, a ausência de informação sobre procedimentos simples, sobre isso, sobre o contato pele a pele, a amamentação na primeira hora, é essencial para que sejam efetivados o direito de tomada de decisão, de desejos, as diretivas antecipadas de vontades dessa mulher. Além desse momento de acolhimento, de amor que essa criança tem direito, ela tem direito à nutrição. E nós sabemos que é preconizado pelo Ministério da Saúde o direito à amamentação. E o direito à amamentação ele é muito delicado, porque quando não é resguardado isso, essa criança pode sofrer uma desnutrição. Existem muitos casos de óbito por ausência de nutrição adequada, ou seja, ausência da pega correta no bico do seio da mãe,
ok? E isso acaba desqualificando a qualidade da mamada. E esse bebê pode ter perda de peso e tendo até que ter uma internação ou ocorrendo até uma desidratação e vindo a óbito ali nos primeiros dias de vida. Então, é muito importante que esse bebê tenha esse direito respeitado. E o que acontece muitas vezes? Principalmente antigamente. Antigamente acontecia demais. Bebê era apartado da mãe, já tinha uma violação desse alojamento conjunto, né? O alojamento conjunto, ele é o alojamento em que a mãe e o bebê ficam juntos. Mãe perto de bebê, bebê perto de mãe. Não bebê em berçário. Não mãe sozinha pensando onde está meu filho. Isso não é correto. Só quando existe uma necessidade de intervenção que isso deve ocorrer. Se está tudo dentro da normalidade, qual é o motivo de separar o bebê de uma mãe? Um bebê que ficou 40 semanas, 42 semanas no ventre de sua mãe, qual o motivo de separar esse binômio? Não há necessidade. E quando esse bebê vai para o berçário, bebê insatisfeito, porque ele acabou de nascer de forma violenta, acabou de nascer, foi separado da sua mãe, e de forma natural e selvagem, ele está buscando o quê? Ele está buscando o acolhimento e o calor materno. E ele não recepciona isso. O que acontece no berçário? Ele começa a chorar. Ele chora, 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 chora. E o que o pessoal faz? Em muitos dos casos, vai lá, dá chupeta, dá leite artificial, dá uma madeira. Às vezes colocam até, sabe aquela luva cirúrgica? Enche e coloca para o bebê chupar como se fosse um bico. E o que acontece quando eles fazem isso? Acontece uma confusão de bico. E isso prejudica a evolução dessa amamentação. Ou seja, violações dos direitos dessa mulher também configuram violações dos direitos desse recém-nascido, né? Então, essa violência, essa ausência de cuidado durante o nascimento, não respeitando aí as normas, as diretrizes do Ministério da Saúde, as normas, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, acaba condicionando a uma consequência pior, que, por exemplo, pode ser essa evolução favorável, esse desfecho favorável com a amamentação, com a pega correta de bico, com a amamentação prolongada, né? Isso pode trazer outras consequências, ou seja, afetando outros direitos mais sérios do bebê. Mas, Valéria, será que isso sempre acontece? Será que esse impacto desses procedimentos arcaicos, negativos, durante o nascimento sempre acontecem? Lembra daquela coleta de dados que a Rede Cegonha fez, que eu comentei nas aulas anteriores, que foram ouvidas mais de 103 mil mulheres? Pois então, 59% dessas mulheres, ouvidas pela auditoria do SUS, relataram que não foi respeitado o contato pele a pele, o aleitamento imediato após o nascimento. Então, é muito mais comum do que a gente imagina. Isso acontece muito. E esses direitos, eles têm que ser respeitados e preservados, até porque a criança tem direito a uma assistência especial, a uma proteção integral. A maioria dos exemplos que eu citei se tratou de partos sem intercorrências. Partos saudáveis, que a criança nasceu bem, saudável, a mãe estava estável. E esses procedimentos nos primeiros minutos, ali nas primeiras horas, foram realizados de formas desnecessárias, porque estava tudo bem, estava tudo estável, não deveria ter sido realizados, ok? Não há evidência científica que ampare esse ato, ok? Isso está entendido. Mas quando esse bebê, às vezes é um bebê prematuro, ou às vezes é um bebê que necessita de alguma intervenção, ele vai para um atendimento especializado, para uma UTI neonatal. O que acontece? Quais são os direitos desse bebê durante essa internação? Veja, imagina, um bebê prematuro, será que ele não tem direito do acolhimento e da presença da mãe durante a internação? Será que esse bebê pode ser submetido a procedimentos sucessivos, dolorosos, sem respeitar a sua estabilidade? Será que esse bebê não tem direito de uma alternância de luminosidade, de controle da temperatura? Será que o bebê deve ser aquecido exclusivamente pelos aparelhos ali da UTI neonatal? Bom, evidentemente não, porque nós já temos esses direitos da criança preservados. Nós temos recomendações, resoluções do próprio Ministério da Saúde que fala sobre a ambiência,
sobre os direitos do bebê, de não ser submetidos a procedimentos dolorosos e sucessivos sem que ele esteja estável. Ou seja, quando o bebê não está estável, começa a fazer procedimentos sem que ele estabilize o seu corpo, né? Se ele continua em fase alterada, está chorando, está sofrendo, está sentindo dor e continua fazendo procedimentos, isso é equivalente a maus tratos, ok? Por quê? Porque ninguém, nenhum paciente, muito menos um bebê, deve ser submetido a procedimentos sucessivos sem respeitar a sua estabilidade. Outra coisa, imagina um bebê que estava sempre no escurinho, no acolhimento do útero da mãe. Ele é extraído, vamos supor que é um bebê prematuro, está em internação, aí ele vai para uma UTI neonatal. Ele não tem o calor da mãe, não tem o direito ao vínculo materno, exemplo, numa situação hipotética. Vamos supor que ele não tenha direito ao vínculo da mãe, a alternância de temperatura, isso afeta o estresse completamente dessa criança. Por quê? Imagina você, 24 horas com uma luz, um holofote no seu rosto. Imagina você em baixas temperaturas, convivendo com baixas temperaturas, né? Eu sei que a cama, ela traz um controle de temperatura, mas imagina você, neném, sem o contato da sua mãe, sendo que o seu instinto selvagem quer o quê? Quer mãe. Não quer incubadora. Ah, mas a incubadora é necessário. Ok, mas como podemos fazer para que esse impacto seja menos danoso à saúde e ao desenvolvimento psíquico e emocional dessa criança? Por isso que existe uma recomendação sobre o método canguru, que é o método de acolhimento humanizado e respeitoso desse recém-nascido que nasceu de forma prematura e está internado numa unidade intensiva de saúde. Quando o bebê está internado, ele tem direito, gente. Não só o bebê, mas toda criança internada em UTI tem direito da presença dos pais todo o tempo. O acesso dos pais deveria ser livre. Isso é um direito assegurado pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Mas muitas vezes, sob a justificativa que não há estrutura, que não é possível, um monte de coisa, eles tiram os direitos dos pais e tiram esse direito da criança. Então, a UTI neonatal, como a UTI pediátrica, deveria respeitar esse direito, porque ele é amparado com o direito do vínculo familiar, do direito à afetividade, e isso é amparado pelas decisões judiciais, pelos entendimentos sistemáticos do nosso direito, da nossa Constituição Federal, e isso deve ser preconizado, deve ser questionado. Se não tem direito à presença dos pais na UTI, por que não? Vai ficar para sempre assim? Vai passar mais 10 anos a promulgação dessa lei e vai continuar justificando que não tem estrutura? Até quando nós iremos submeter as crianças, os pais, nesse momento de fragilidade, a essa situação constrangedora, perturbadora, que os pais passam de se apartar dos seus filhos, sendo que eles têm direito da presença? Não só durante a internação, mas em apartamento, mas durante a internação em unidade intensiva de saúde. E durante a internação dessa unidade intensiva de saúde, quando esse bebê é prematuro, ele pode ter acesso aos métodos do canguru. O método canguru é um modelo de assistência que é preconizado a interação dos pais com livre acesso, respeitando o sono do bebê. Gente, o sono para um bebê prematuro, ele é essencial para o desenvolvimento biológico dele, para o desenvolvimento psíquico. Ou seja, imagina um bebê que sempre está sendo submetido a intervenções, a acordar para poder fazer intervenções ali naquele neném, isso é muito desrespeito. E acordar um bebê que está estável para fazer procedimentos de rotina ali, sem uma justificativa plausível, isso é considerado também maus tratos, ok? É considerado maus tratos porque o sono do bebê faz parte dos cuidados necessários que ele deve ter. O respeito ao sono do neném é um cuidado necessário. E o método canguru, ele estimula a presença física dos pais, o contato, é colocado o bebê em contato com a mãe, na posição verticalizada. Então, tem um requisito, né, em questão de peso para se aplicar, tem as fases, ok? Mas esse método, ele existe
e ele é muito estimulado nesses casos, porque é comprovado que esse bebê começa a desenvolver de forma mais saudável, e de tanto a forma biológica como a forma psíquica. Então, essa ideia de que um bebê em UTI deve ficar lá, aquele objeto da equipe de saúde, que os pais não têm direito de participar das tomadas de decisões, é uma ideia arcaica, é uma ideia que diz respeito aos direitos humanos, ou seja, objetifica esse neném, objetifica essa família, retira dos pais a autonomia, o direito de falar sobre cuidados dos filhos e da participação desse convívio familiar, desse convívio afetivo que é altamente necessário para se criar fortalecimento e ter esse fortalecimento de vínculo. Então é muito importante que vocês entendam que a assistência à saúde ela é muito mais ampla do que apenas realização de exames, apenas intervenções. Não se resume a isso. Nós temos que considerar sempre que esse bebê ele tem muito mais direitos vinculados à família, à sua existência humana, do que simplesmente se resumir a um ato médico. Nós temos que superar que tudo que se fala sobre internação se trata apenas de ato médico. O nascimento, o vínculo, a existência humana, ela é muito mais ampla, ela é muito mais complexa do que simplesmente fazer ou não uma intervenção, pegar um consentimento ou não sobre a intervenção. E isso deve ser quebrado dessas ideias de nós, os operadores do direito. Nós temos que começar a olhar a assistência como algo mais respeitoso, porque não basta ficar bem com vida. Sim, a continuidade dessa assistência de forma respeitosa, que traga uma satisfação para essa criança, para essa família, ela é, sim, altamente necessária. Não é porque ficou bem com vida que não houve violações de direitos, né? Nós temos o Estatuto da Criança, que relata vários direitos, desde a identificação do bebê, ou seja, para evitar troca de bebês, tem direitos mais diretos, né, que não se refere tanto à satisfação da experiência, dessa experiência positiva do nascimento. É importante falar sobre essa experiência positiva do nascimento, porque a Organização Mundial de Saúde, quando ela fala sobre violência obstétrica, e ela fala sobre a participação da mulher na tomada de decisão, sobre o respeito do processo fisiológico, sobre o respeito aos direitos de acesso ao alívio não farmacológico, aos meios não farmacológicos para alívio de dor, por exemplo, ela fala não só sobre assistência, o ato em si, ela traz um entendimento sobre a satisfação da mulher sobre aquele cenário do parto. E aí a gente mexe numa questão muito delicada, porque como é que você garante a satisfação de uma pessoa? É muito subjetivo, certo? É extremamente subjetivo falar se uma pessoa está satisfeita ou não. Então, nós temos políticas públicas, diretrizes, recomendações que amparam, com base em evidência científica, esses atos, né? Com base no fortalecimento da relação de confiança entre o paciente e o profissional de saúde, para que não ocorra essas violações e a gente alcance uma experiência positiva, ou seja, vinculada diretamente à satisfação. Outro dia, uma médica me buscou. Ela falou: Valéria, eu faço cesarianas e partos sempre respeitando esse vínculo familiar. E eu sempre sugiro, e se for opção dos pais, eu sempre sugiro que essa mãe, esse pai, a pessoa que está acompanhando ali, faça o campeamento do cordão umbilical. O que é o campeamento do cordão umbilical? É o corte. Às vezes, para os pais, aquele momento é muito importante, porque ele simboliza o desligamento da mãe e do bebê ali que passou tanto tempo, aquele cordão umbilical, que foi responsável pela nutrição, que foi responsável pelo vínculo físico entre a mãe e o bebê. Então, muitos pais consideram esse momento como um momento sagrado, e alguns deles fazem oração no momento do campeamento, para dar a bênção e as boas-vindas para esse bebê durante a existência dele no planeta Terra. E o que acontece? Essa médica me questionou: Valéria, eu sempre faço isso, e aí um infectologista do hospital deu um parecer não recomendando e proibindo de fazer esse procedimento. O que você me orienta? O que eu orientei para essa médica? Eu falei: olha, a senhora está à frente.
Porque se não há uma justificativa, se há a asepsia, se há um controle de infecção, se não há se existe esse controle nesse momento desse procedimento, a senhora tem uma segunda opinião, que é o quê? É o fortalecimento do vínculo, ou seja, são pareceres diferentes sobre a assistência, ok? E aí ela falou, Valéria, mas não encontra amparo essa proibição desse campeamento e tudo. Aí eu falei, eu entendo. Então, como é que você, como médica, pode se portar, pode defender os interesses dos seus pacientes e o seu interesse de trazer uma experiência positiva? Porque, veja, estamos falando não só de um ato de cortar, estamos falando sobre uma experiência positiva, uma experiência, uma memória afetiva daquele momento. Por exemplo, para a mãe que está ali gestando o bebê, muitas das vezes ela sente o bebê mexer, ela sente o bebê chutar, né? O pai, às vezes, é raro ali que ele pega, às vezes na hora de dormir, está trabalhando, né? É raro às vezes que ele vai ter esse momento, às vezes a mulher já está dormindo quando ele chega em casa, dependendo do horário e da rotina do casal. Então, o pai, muitas das vezes, fortalece esse vínculo com o nascimento. E sabendo disso, essa médica obstetra, o que ela fez? Ela queria aproximar a relação entre o pai e o filho, ou a filha. E ela viu esse obstáculo que ela achou desnecessário. Então, o que ela fez? Ela trouxe evidências sobre os benefícios, né, sobre a progressão dos vínculos afetivos, dessa relação, desse trabalho, dessa relação de confiança entre essa família, com esse clampeamento tardio e realizado, por exemplo, pelo pai. E ela explicou isso para a maternidade. Eles voltaram atrás e eles começaram a permitir, de acordo com os controles sanitários, com controle de risco de infecção, claro, né, para poder fazer esse campeamento. É importante falar, gente, que a cesariana, ela tem o campo cirúrgico, né, que se trabalha ali a questão da asepsia e tudo mais, beleza? Mas já no parto vaginal, não existe esse campo cirúrgico. O que é recomendado e o que é feito é que o parto aconteça na ambiência normal. Em momentos não pandêmicos, né, hoje se usa máscara por causa da pandemia, mas em momentos antes da pandemia, sequer era obrigado os médicos usarem máscara cirúrgica durante o trabalho de parto. Não há necessidade, não existe asepsia do local. As pessoas acham que existe, mas não existe. Não existe esterilizar o ambiente de trabalho de parto vaginal. Por quê? Porque já existem estudos que a própria microbiota ali da mulher, da vagina, do canal vaginal, ela fortalece esse bebê em questões de imunidade. Então, é natural que isso aconteça. É esperado que esse bebê tenha contato com esse campo contaminado para que ele desenvolva de forma plena. Então, a ideia de que se tem, dentro do parto vaginal, esse controle, né, de infecção e tudo mais, ela não tem respaldo. Até porque nós temos, dentro do parto vaginal, a gente tem essa ambiência natural, né? Os partos aconteciam em casa. É claro que existe risco, tanto no parto vaginal, no parto cesariano, risco de infecções hospitalares. Como eu disse para vocês na aula anterior, a cesariana por si só aumenta o risco de infecção. A cesariana por si só aumenta o risco de hemorragia. É claro que existe um risco nos dois âmbitos, tanto o parto vaginal quanto na cirurgia cesariana, tá? E falando em cirurgia cesariana, é muito importante a gente falar sobre os riscos da cesariana, o porquê que o Ministério da Saúde não preconiza a realização de cesariana de rotina e o impacto disso na mortalidade materna e na mortalidade infantil. Vamos lá? No ano de 2000, o Brasil pactou com mais 194 estados-partes pela redução da mortalidade infantil e a mortalidade materna. O Brasil, ele tem, na verdade, índices altíssimos de cesarianas, que é um procedimento cirúrgico realizado de rotina, porque nós temos uma cultura de cesarianas no país. Valéria, você é contra a cesariana? Claramente evidente que não. A cesariana é um procedimento cirúrgico necessário e abençoado para salvar vidas. A cesariana, quando ela é indicada de forma correta, quando ela é realizada, ela salva vidas. Ela salva mãe, ela salva bebê. E muitos países têm as taxas de cesarianas baixíssimas, 15%, 20%.
Enquanto no Brasil, há uns anos atrás, ele chegava a 50%, dentro do âmbito suplementar, a 80%, o que ensejou até uma discussão contra a ANS, né, no âmbito federal, em que questionava-se os índices altíssimos de cesarianas realizados no âmbito suplementar, de saúde suplementar. E após esse questionamento, o juiz entendeu que a ANS deveria fazer alguns atos para preconizar o parto respeitoso do parto vaginal no âmbito do sistema suplementar de saúde, ok? E para colaborar com esse entendimento, nós temos esse compromisso que o Brasil fez pela redução da mortalidade materna e infantil. Quando você faz uma cesariana eletiva, de forma agendada, sem o bebê estar a termo, né, um bebê que às vezes pode até nascer de forma prematura, por erro, por exemplo, de contagem de semanas, por ausência de precisão dos exames de ultrassom, né? Quando você faz uma cesariana e esse bebê não está a termo, o que você pode ocasionar? Pode ocasionar um agravamento de saúde desse bebê, por ter sido retirado em um momento que ele não estava preparado para nascer. Então, essa discussão, ela veio também no CFM, aí eles começaram a falar que antigamente era muito comum retirar os bebês com 37 semanas. Aí depois veio uma discussão, veio uma resolução do Conselho Federal de Medicina, trabalhando para que fosse autorizado a realização de cesarianas a partir de 39 semanas, ok? Para ter uma segurança maior, para não ter esses índices de prematuridade. Mas a gente tem um controle de falar que todos os casos os bebês nascem acima de 39 semanas? Não temos. Pode ter erros de contagem, de idade gestacional, ou seja, erros humanos, ou ausência até de exames. Né? Muitas mulheres não fazem o pré-natal de forma contínua, às vezes até por falta de acesso mesmo a esse sistema de saúde. Então, o Brasil, quando ele teve se deparou com esses altos índices de mortalidade materna, ele pactuou para a redução, para alcançar a 35 mil óbitos a cada 100 mil nascidos vivos até o ano de 2015. E o que aconteceu? O Brasil, ele preparou o 5º relatório do milênio, e nesse relatório, que é um documento oficial federal, ele justificou que não havia alcançado a meta em 2015 por causa de intercorrências, decorrentes de consequências de sequelas mesmo pelo ato cirúrgico da cesariana. Isso está escrito em um documento oficial brasileiro, ok? Então, diante de todo esse quadro, né, a partir do ano de 2000, para redução, verificando que a cesariana, de fato, pelos estudos, pelas evidências científicas, aumenta os índices de mortalidade materna, ela passou-se a preconizar a realização de parto vaginal para diminuir esses índices que, na época, chegava aí a mais de 50% no âmbito do SUS e no âmbito privado da saúde suplementar, 80%, que ensejou aquela ação judicial que a ANS obteve, né, uma recomendação para regulamentar, para melhorar as políticas referente à orientação de realização de cesarianas só quando necessário, de respeitar esse processo fisiológico do parto vaginal, de proporcionar a essa mulher o acesso a um parto respeitoso, valorizando, inclusive, essa experiência positiva, ok? E isso foi discutido judicialmente, a sentença desse processo tem mais de 50 páginas. Uma verdadeira aula sobre cesariana e sobre os riscos cirúrgicos e sobre a necessidade de haver uma intervenção de fato para que a gente pudesse reduzir essa mortalidade. Quando acontecem as cesarianas de forma de rotina e acontece um óbito materno, a mãe não é simplesmente a mãe morreu, existe também um órfão. Um bebê, se essa mulher tem intercorrências, um bebê que vai deixar de aumentar, um bebê que pode ter perda de peso, pode vir a óbito, pode haver uma desnutrição e, consequentemente, ter aí uma sequela bastante negativa em decorrência de atos cirúrgicos que não deveriam ser realizados. Existe uma polêmica, porque a partir do ano de 2000, quando o Brasil pactuou sobre a redução dessa mortalidade materna e infantil, ele passou a preconizar o parto vaginal no âmbito do SUS. E muitas dessas mulheres, por achar que a cesariana era mais segura, um procedimento rápido, seguro, né, passaram a questionar por que o SUS não faz cesarianas de forma eletiva. Aí todos falam, mas o Conselho Federal de Medicina
falou que é ok, que é ético o profissional de saúde realizar cesariana de forma eletiva. Existe uma previsão no Estatuto da Criança e Adolescente, parágrafo 8º do artigo 8º do Estatuto, em que fala que as cesarianas só serão realizadas de forma, quando haver uma indicação de fato, baseada em evidência científica, uma indicação médica para que seja realizada. Então, é por isso que hoje o SUS, ele não permite que as cesarianas, na maioria dos estabelecimentos de saúde, sejam realizadas de forma de rotina. Então, veja, se o Estatuto da Criança e Adolescente fala sobre isso, faz essa proibição da realização de cesarianas de forma eletiva, como que uma resolução, pensa na hierarquia das normas, uma resolução do CFM resguarda esse direito civil? Ele não tem atribuição para isso. O que ele faz é respaldar de forma ética. E existe uma situação que é ético, é responsabilidade ética, e existe uma situação que é a responsabilidade civil, que é respeitar uma norma federal. Então, pensando nisso, nós temos muito a evoluir em nossa legislação para alinhar, para fazer o entendimento, porque também, gente, muitas dessas mulheres, elas escolhem uma cesariana para evitar uma violência obstétrica, o que de fato impacta nesse direito desse bebê ao parto respeitoso também, ou seja, dando uma consequência a uma violência neonatal, uma violência obstétrica interligada com essa violência neonatal e causando esse agravo, ocasionando esse agravo de saúde pública. E é isso, chegamos ao final dessa aula sobre os direitos do bebê, né, sobre a violência neonatal, e nós vimos que ela está completamente interligada com a violência obstétrica, muitas das vezes. Vamos agora aplicar na prática tudo que nós aprendemos? Vamos para o quiz? Joaquim nasceu e necessitou de cuidados especiais. Foi encaminhado para internação em unidade de terapia intensiva, UTI. Sobre este caso hipotético, quanto aos direitos do bebê e dos pais, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Os pais não poderão acompanhar o seu filho, mas terão direito à visitação em horário designado pelo estabelecimento de saúde. Alternativa B. Os procedimentos a serem realizados em Joaquim não dependem da ciência e da autorização dos pais. Alternativa C. Em caso de internação em unidade de terapia intensiva, se dispensa o aleitamento materno. Alternativa D. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um de seus pais ou responsáveis nos casos da internação de criança ou de adolescente. Com todo o conhecimento que nós absorvemos durante essa aula, podemos afirmar que a alternativa correta é a alternativa D. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsáveis nos casos de internação de criança ou de adolescente. Essa é a redação expressa do parágrafo 8º do artigo 8º da criança e adolescente, ou seja, um direito garantido por lei federal. Sobre a alternativa A, ela não é correta, pois os pais eles têm direito ao acesso ao acompanhamento direto do seu filho durante a internação, mesmo que seja em unidade intensiva de saúde, em unidade de terapia intensiva. A alternativa B não está correta porque, sim, os pais têm direito à ciência e os procedimentos dependem da sua autorização. Eles não podem ser realizados de forma arbitrária, unilateral, pelos profissionais de saúde, pela equipe da assistência. A alternativa C, ela também está incorreta, porque a unidade de terapia intensiva, ela deve sim, inclusive, ter até o banco de leite para o bebê ter acesso à amamentação. Se caso ele não puder amamentar diretamente no seio de sua mãe, ele ter acesso ao aleitamento materno por outras vias, ok? Então, o aleitamento materno, ele é um direito do recém-nascido, preconizado por lei federal, e ele deve ser respeitado. Vamos agora para a questão número 2. Maria deu à luz a Joana, que nasceu em ótimas condições de saúde e sem qualquer intercorrência. Em ato contínuo, a equipe de saúde já providenciou o campeamento precoce do cordão umbilical, encaminhou o bebê para pesagem, higienização e demais procedimentos de rotinas preconizados pela maternidade. Diante da apresentação deste caso hipotético, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. Todo bebê nasce com uma gordura natural em seu corpo, vernix caseoso, que viabiliza a sua adaptação nas primeiras horas de sua vida extrauterina.
condição que deve ser informada e o banho precoce deve ser autorizado pelos pais. Alternativa B. O bebê é um paciente que está subordinado ao protocolo de rotina da maternidade. Alternativa D. A maternidade é obrigada a manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a presença junto à sua mãe. A alternativa incorreta nesse caso é a alternativa B, pois violar os direitos do bebê durante a assistência não está vinculado aos procedimentos de rotina da maternidade. Veja, o bebê ele nasceu sem intercorrências, em ótimas condições de saúde, e mesmo assim ele foi retirado da presença da sua mãe, foi providenciado o clampeamento precoce do cordão umbilical, não havendo a possibilidade de decisão da mãe sobre o clampeamento, o corte desse cordão umbilical de forma tardia. Ele foi encaminhado para pesagem, para higienização, sem respeitar a hora de ouro, aquele momento mágico do encontro da mãe e do bebê. Ou seja, contato pele a pele, aleitamento priorizado ali naquele momento de nascimento. Então, nós temos, inclusive, um banho que foi realizado sem respeitar a opção dos pais de manter por algumas horas ali o vernix caseoso, que é aquela gordurinha branca no corpinho do bebê. Esse bebê foi retirado do alojamento conjunto, que é a presença entre a mãe e o bebê no mesmo ambiente, ou seja, está o leito da mãe e está o bercinho do bebê no mesmo ambiente, seja em enfermaria ou em quarto. Isso que significa o alojamento conjunto, é esse acesso da mãe com o seu filho. Isso tudo são direitos preconizados pelo Ministério da Saúde, por recomendações e diretrizes do parto normal. E quando isso é desrespeitado, existem essas violações que são inaceitáveis, principalmente quando elas são desnecessárias, quando elas são dolorosas e sem respaldo em evidências científicas. A partir desse entendimento, podemos passar então para a questão número 3. Mirella foi submetida à cirurgia cesariana previamente agendada no nascimento do seu segundo filho, Arthur, pois a maternidade pública de sua cidade não preconiza o parto vaginal. Sobre esse caso hipotético, podemos afirmar que: alternativa A gestante e o bebê têm direito a um acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. Alternativa B. As cirurgias cesarianas agendadas no âmbito do SUS são direitos preconizados pelas políticas públicas de saúde em prol da segurança da mãe e do bebê. Alternativa C. A cirurgia eletiva é um procedimento limpo e mais seguro, o que ampara a conduta da maternidade pública em questão. Alternativa D. As realizações cesarianas de rotina nos estabelecimentos de saúde diminuem os casos de violência obstétrica e neonatal. Diante de todas as informações que nós obtivemos durante essa aula, podemos afirmar que a alternativa correta é a alternativa A. A gestante e o bebê têm direito ao acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. Gente, essa é a transcrição do parágrafo 8º do artigo 8º do Estatuto da Criança e Adolescente. Nós temos aí como a gente foi falado várias vezes na aula, essa política pública que preconiza o parto vaginal justamente para diminuir a mortalidade materna, respeitando aí o pacto que o Brasil fez pela essa redução. Chegamos ao fim de mais uma aula sobre os direitos do ciclo gravídico puerperal. Nessa ocasião, nós falamos sobre a violência neonatal, que é muito comum e muitas das vezes vem acompanhada de uma violência obstétrica, essa violência acontece em partos vaginais ou em partos cesarianos, ou seja, nós devemos ter ciência, consciência sobre esses direitos para podermos, como operadores de direito, capilarizar esse conteúdo e fazer, de fato, uma transformação social e, quem sabe, a gente cumprir o idealizado por Michael Dent, que para mudar o mundo, primeiramente, precisamos mudar a forma de nascer. O meu muito obrigado e espero vocês na 5ª e última aula sobre plano de parto. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.